Olha só, tem alguns movimentos que a gente pode fazer para lidar com a solidão, né? Eu falo muito sobre o nosso preenchimento interno, né? A solidão vem de um buraco, alguma coisa que tá faltando. Fica sempre aquele buraco de sempre tem alguma coisa faltando. E aí a pessoa tenta preencher com algo de fora. Então a gente precisa preencher com algo que faça com que você seja uma pessoa internamente cheia, né? E não uma pessoa vazia, uma pessoa escassa. Uma pessoa cheia, ela consegue transbordar amor e coisas boas pro mundo à vontade, sem medo de ser feliz, porque não vai faltar nada aqui dentro pra ela, né? Então, pra mim, o primeiro movimento que você tem que fazer para lidar com a solidão é se preencher da sua base, ou seja, pai e mãe. E Deus, pra quem acredita em religião, independente da tua religião ali, né? Mas acreditar em algo maior, entender o teu lugar na existência e na realidade, né? Então, igual a gente estava falando ali no começo sobre a questão do egoísmo, eu acredito que quando você se preenche internamente de Deus, de pai e de mãe, você já se coloca nesse lugar menos egoísta. Porque você entende que, peraí, eu só tô aqui nesse mundo agora porque alguma coisa antecedeu a minha existência. Então eu não tenho um errei na barriga, né? Eu entendo o meu lugar na existência. Eu entendo que eu não sou, meu Deus, a pessoa que está no centro do mundo e o universo gira em torno de mim, né? Eu entendo esse meu lugar. Eu entendo que eu tenho uma origem, que essa origem veio de algo maior que me antecede e depois veio do meu pai e da minha mãe. Exatamente deles, independente dos defeitos e tudo mais. Então, como psicoterapeuta sistêmica, eu trabalho essa linha sistêmica, né? Então, a constelação familiar, essa parte sistêmica, é algo que eu gosto muito de trabalhar e funciona muito. Porque você entende a sua base, você entende a sua origem, você aprende a tomar pai e mãe dentro do peito, né? E quando eu falo sobre tomar pai e mãe, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender isso, porque, às vezes, eu não conheci meu pai e minha mãe, às vezes você foi uma pessoa que foi adotada, às vezes a mãe tentou fazer um aborto e aí você já tem uma ferida de rejeição muito grande, você não é uma pessoa que se dá bem com seus pais, ou, às vezes, um dos seus pais era narcisista, então te fazia muito mal. Então, quando eu falo sobre tomar pai e mãe, eu não estou dizendo ame seu pai e sua mãe se você não tem uma boa relação, ou aceite seu pai e sua mãe, perdoe. Eu não estou falando nada disso, porque quando a gente fala sobre aceitar e perdoar, percebe que eu estou fazendo um movimento de eu sou maior que você, eu olho pra você abaixo de mim, então eu te aceito, eu te perdoo. Meio que nesse movimento de eu estou te enxergando ainda menor como eu. E esse é o grande problema. Quando você consegue honrar a sua origem e entender que, independentemente do que aconteceu ali na sua base, na sua origem de pai e de mãe, mas eles foram perfeitos pra você, né? Então, como homem e mulher, eles falharam muito e vão continuar falhando. Mas quando você para entender que eles são só um homem e uma mulher comum, que não são super-heróis, e que eles têm sonhos, eles têm medos, eles têm dificuldades, eles tiveram desafios na vida, e eles fizeram o melhor que eles puderam quando você veio ao mundo, né? Então, quando você vai trabalhando isso na sua mente, entendendo que você tem essa base de existência, você se fortalece, você fica muito mais forte, você se sente mais preenchido internamente. É muito doido, assim. Eu lembro que no meu movimento, do meu amadurecimento, do meu desenvolvimento pessoal, eu trabalhei muito essa questão de pai e mãe, né? E foi muito doido porque, de acordo com que você vai entendendo isso na sua cabeça, você vai sentindo uma coisa dentro do peito que, de fato, você vai se preenchendo, você vai ganhando uma força e você sente que você tem mais força para peitar o mundo de certa forma, sabe? Esse, pra mim, é o principal e o primeiro movimento para você lidar ali com a sua solidão. Uma outra coisa que eu só queria pontuar também nessa questão de focar em se desenvolver, né? Então, desenvolva todas as áreas da sua vida, né? Desenvolva a tua área espiritual, a tua área física, a sua saúde, o seu intelecto, a sua área social. Então, quando você está trabalhando todas as áreas da sua vida, você vê que você tem um valor genuíno ali naquele mundo, né? Então, só que não de uma maneira soberba, mas de uma maneira concreta e realista, né? E isso também ajuda muito nessa questão da solidão. Muito, muito, muito.